Olá, pessoal. Novamente, outra viagem pela música, né? É isso aí. Dessa vez mostrando os LPs de minha discoteca, disco de 1960 até 1969. Portanto, tem 32 LPs na minha discoteca desse período. E vou mostrar, falando um pouco de cada disco, pela minha convivência, algumas adquiridas, né, nas vivências. E começando por esse aqui, olha, de 1960. Então, Hits Parades dos anos 60. Então é um disco assim, bem variado, com grandes sucessos, ok? Lançado pela CBS, esse disco. Tem 12 faixas. Aqui, no caso, Meu Romance, Minhas Canções, Luiz Alberto. É isso aí, é um disco romântico. Geralmente eu não gosto de pesquisar a data, mas como estava sem data, eu dei uma pesquisada, segundo informações na internet, esse disco é de 1963, ok? Aqui, Moacir Franco, uma reedição da Beverly, porque o original é da Copacabana, tá? Esse disco eu te darei bem mais, de 1966. É isso aí. Grande sucesso, querido Moacir Franco, grande cantor, que eu gosto muito também. Aí, o festival, né? Festival Nacional da Música Popular Brasileira. E destaque aqui para Clara Nunes, Maria Creuza, uma das minhas prediletas, todos sabem disso, né? Quem acompanha o canal aqui sabe. Taiguara, Bete Carvalho, tá? Então é o primeiro festival de música popular brasileira. O Brasil Canta no Rio, tá? Um disco lançado pela Odeon em 1968. É um disco histórico, né, da nossa música. Aí a querida, nossa, minha, sua, Emilinha Borba, Chiquita Bacana, Música Divina. É um apanhado de sucessos da saudosa cantora, que eu gosto muito e que tive o prazer de fotografar diversas vezes, fazer gravações lá no Parque da Aclimação, em São Paulo. Eu morava ali próximo, né? Trabalhei também próximo na Rua Bueno de Andrade. Então, Parque da Aclimação, boas recordações e, claro, né, da nossa querida, saudosa Emilinha Borba. Segundo informações que eu pesquisei, é de 1960 esse disco. Eu acho que o pecado o disco não ter a data, né? Infelizmente, alguns ou muitos não têm. Aqui, maravilhosa cantora italiana, Dio Como Te Amo, quem não conhece, né? No Letá, Quando Me Namoro. Parece até uma seleção de sucessos, né? Essa maravilhosa cantora, Gioia Cinquetti, né? Então é isso aí, de 1968. Aí o Luiz Fabiano, eu gosto muito do Luiz Fabiano também, tive o prazer de fotografar uma vez, numa festa de aniversário da Ângela Maria, e lançamento de disco. Aquela noite foi muitos famosos, o Luiz Fabiano estava presente, né? Esse disco aqui, na realidade, são dois. É fato até inédito, eu desconheço que outro artista tenha gravado um LP, aqui no caso cantado, e esse só instrumental, para a pessoa cantar, tipo karaokê. Tá? Luiz Fabiano, saudoso Luiz Fabiano. É isso aí. Teve muitos discos lançados, muitas composições gravadas por outros cantores. Aqui, 14 sucessos de sempre. Maísa, Trio Cristal, Agostinho dos Santos, Roberto Luna, saudoso Roberto Luna, que também está aqui no canal, em diversos vídeos. Eu gravei lá onde ele morava, no apartamento dele, em shows, né? Maravilhoso. Temos fotografado, ganhei CD dele, boas recordações, paz e luz, aquele cantor, né? E aí é isso. O Cristal, como eu falei, tem duas faixas, Juca Chaves, Miltinho. Esse disco é de 1969. Aí, Rafael, grande cantor espanhol, eu gosto muito do Rafael. Tenho dois LPs dele. Quando Tu Não Estás, é o sucesso desse disco. E Sou Aquele. Né? Muito bom, Rafael. Está na atividade ainda, né? Aí, outro volume, também de 1969, lançado pela Continental.
Opa, Silvana, aí a querida Silvana, hein? Maravilhosa Silvana. Nossa canção, doçura, o dia que me queiras, né? São tangos, baladas, boleros. Vale frisar que eu também estive com a Silvana diversas vezes em São Paulo, gravei vídeos com ela, fui em shows, né? Sou fã de carteirinha também da Silvana. Inclusive está autografado esse disco aqui, da querida Silvana, que mora em São Paulo, capital. Gilda Lopes, segundo informações que eu peguei, 1963, esse disco da Gilda Lopes. Né? Muitas músicas bonitas mesmo, maravilhosas. A fabulosa Gilda Lopes, conforme está citado aqui o LP. Aí, agora a nossa fada loura da juventude, Rosemary. Antes da Jovem Guarda, esse disco, pré-Jovem Guarda. É de 1964, Igual a Ti Não Há Ninguém. Tem diversas versões de música italianas, Poema de Ternura, O que Importa o Mundo, Rita Pavone, Como Sinfonia e outras, né? Querida Rosemary, que eu gosto muito também, tive o prazer de fotografá-la diversas vezes, programa da Hebe Camargo, inclusive junto com a Hebe, e aquela foto que eu tenho é histórica, porque está autografada pela Rosemary e pela Hebe Camargo. É isso aí. Então vale ressaltar os meus momentos maravilhosos que eu tive, que eu vivi, esses meus, e estou vivendo, né? 45 anos de atividades na arte fotográfica e gravações também. Aí, os Beatles, né? Maravilhosos Beatles, né? Esse LP de 1966, Help, lançado pela Odeon, maravilha de disco, né? Outra cantora maravilhosa também, ó, Elizabeth. Tive o prazer de receber cartas, fotos autografadas e a carta escrita, a próprio punho da Elizabeth, né? Nos anos 70, em 80, em 80 e pouco, eu conheci a Elizabeth lá na TV Tupi, antiga TV Tupi, ali no Sumaré, em São Paulo. Tive o prazer de conversar com ela e depois ela me deu uma foto autografada. Aí eu verifiquei que as cartas eram igualzinhas à letra. Portanto, era ela quem respondia as cartas. Vanderlei Cardoso, um álbum luxuoso, bonito, um dos primeiros, se não for o primeiro disco do Vanderlei Cardoso, 1966. Juventude e Ternura, um álbum duplo, assim, fotos, né, maravilhosas. É um LP, vale ressaltar. E Ângela Maria, claro, né? Também Ângela Maria sempre presente. Fotografei diversas vezes a Ângela Maria, em diversos eventos, né? Shows, né? Maravilhosos mesmo. Né? A incomparável Ângela Maria, esse disco de 1967, que está autografado também. Outros grandes sucessos de Ângela Maria, de 1967, também está autografado. Porque tive muita oportunidade de estar com a Ângela Maria, em diversos eventos, lançamento de discos. Né? Foi gratificante. Outra saudosa cantora, Cláudia Barroso. Tive o prazer de conhecer a Cláudia Barroso no Sesc, o Sesc Pompeia, qual fotografei, fiz foto com ela. Ela autografou discos, né? Eles não estão autografados, não, isso não tinha na época. E vale ressaltar que os discos adquiridos foi tudo nos sebos, né? Ganhei muitos discos também, mas também não sou colecionador, porém, já falei, né? Estou repetindo, eu gosto de disco e ouço desde os anos 70, portanto, há mais de 50 anos eu ouço Diniz. Aí outro grande disco, o terceiro Festival da Música Popular Brasileira, Domingo no Parque, interpretado por Reginaldo Rossi, né? Aí tem Ponteio com Joel, meio saudoso, Carlos César. Carlos César, aquele da dupla, Carlos César e Cristiano. E aí José Augusto, vale ressaltar que José Augusto primeiro, né? Que já existia um José Augusto antes esse dos anos 70. José Augusto dos anos 60. Ele está presente nesse disco aqui. Aí tem Alegria, Alegria, com Tony Ricardo, Edmundo da Mata, Marcelo Duran, Giane, muito bom.
E aí o fino das paradas, são diversos artistas interpretando o sucesso da época. No caso, Meu Grito, por Carlos César, da dupla Carlos César e Cristiano. Só vou gostar de Quem Gosta de Mim, que é do Roberto Carlos, fez sucesso. E aqui interpretado por Bob Lin. Aí tem a querida Joelma, também da Jovem Guarda, gravando Solidão. E assim sucessivamente, né? Diversos sucessos, 14 faixas maravilhosas. E aqui a Maria Creuza, o primeiro LP da Maria Creuza, tá? Depois veio o outro com Vinícius e Toquinho, mas esse aqui na realidade foi o primeiro que ela gravou em Salvador. Está autografado também, Maria Creuza, sempre presente na minha discoteca, né? Gratificante demais. Joelma, vale frisar que a Joelma da época Jovem Guarda. Tá? O pessoal considera da Jovem Guarda muitos que participou do programa do Roberto Carlos. Eu considero pela época, eu falo cantores, época Jovem Guarda, né? Aí, porque muita gente não participou do programa, mas era daquela época, eu considero. No caso, a Joelma é uma grande cantora da época, Jovem Guarda, Giane e tantas outras, né? Que muitos não participaram do programa, mas não importa. Muita gente tinha seus programas, Rony Von, Ger Adriane e tantos outros, né? Aqui, Joelma lançou esse disco de 1968, Joelma Muito Mais. Então, Setembro, Essa Tarde Vi Chover, os destaques desse disco, Silêncio, Toureiro, o saudoso Geraldo Nunes, que também eu fotografei com a Joelma, maravilhoso. Moacir Franco, novamente, nesse disco de 1968, tá? Porém foi reeditado em 1991 pela Beverly. O original mesmo é da Copacabana. E a Beverly faz parte da Copacabana. É Querida, é o grande sucesso desse disco. Certo, pessoal? Então aí, Moacir Franco está aí, na ativa, maravilhoso artista. E aqui, Música e Alegria Colinos. É curioso, eu já falei em outros vídeos. Música e Alegria Colinas é um programa que era transmitido pelas rádios. A gravadora mandava para as rádios e eles passavam, né? Então é um programa de rádio, um disco que é um programa de rádio, entendeu? Então, Música e Alegria Colinos era patrocinado pelo creme dental Colinos. E aqui outro fino das paradas, de 1968, que tem Roberto Barreiros, Miltinho Rodrigues, Carlos César, e tanto Jet Black, Giane, diversos artistas, né? 14 faixas, o fino das paradas que era o sucesso da época. Joelma também está presente, inclusive está autografado a querida Joelma. Meu abraço, meu carinho, Joelma. Outro fino das paradas, de 1968, que tem Tony Ricardo, Joelma, Roberto Barreiros e outros. Tá? Resultados são 14 faixas de sucessos da época. E aqui, Maria Bethânia, Origem, né? Primeiro LP da Maria Bethânia. Então, gravado ao vivo, muito bom. Também está autografado pela Maria Bethânia. Uma das grandes intérpretes de nossa música, eu gosto muito. Sônia Dutra, cantora, atriz, saudosa Sônia Dutra. Não tive o prazer de conhecê-la. É de 1968, tá, pessoal? E Guaranhas, Trio Cristal, gosto demais. Índia, Que Será de Ti, Anaí, A Distância, Regueiro de Pacaraí e tantas outras canções do cancioneiro popular do Paraguai, né? É isso aí, Trio Cristal, 1967. E para finalizar, terminando com Carnaval. É isso aí, pessoal, Carnaval. Diversos artistas aqui, Alcide Gerardi, Emilinha Borba, Ari Cordovil, Noel Carlos, Paulo Bob. Então, só música carnavalesca. Então é isso aí, mostrei os discos dos anos de 1960 até 1969, conforme eu tinha falado no início do vídeo.
Então sejam bem-vindos ao meu canal, tem mais de 30 vídeos direcionados aos discos da minha discoteca. Inclusive tem 3 vídeos também com relação a compactos, tá? E farei outros vídeos mostrando o restante dos compactos. Muito obrigado, sejam bem-vindos, deixe seu comentário e diga aí se você ouve vinil, se gosta, prefere mais CD, DVD, enfim, tá bom? Muito grato pela atenção, uma ótima semana com muitas canções, saúde, força, fé e foco. Valeu, pessoal querido. Paz e bem.